E há pouco o Joe Biden ordenou que os Estados Unidos abatam mísseis iranianos, caso haja outra bateria. Mais de 200 mísseis, segundo o governo israelense, foram lançados contra Israel. A maioria foi interceptada pelos sistemas, é um sistema triplo de defesa de Israel, que funciona muito bem, abateu a maioria dos mísseis. Alguns atingiram Tel Aviv, atingiram Jerusalém, cidades menores também foram atingidas, inclusive no norte de Israel, o norte que tem hoje uma concentração de tropas. Já houve incursões terrestres iniciais no Líbano, e é exatamente isso, não é um ataque restrito contra o Hezbollah, é um ataque contra o Líbano, contra sua capital, e já com milhares de mortos. E, ao mesmo tempo, nós temos o que tem se tornado até raro, infelizmente, mas temos imagens da faixa de Gaza mostrando que todas essas tensões, essa multiplicidade de confrontos, não reduz a devastação na faixa de Gaza. E um cenário muito parecido com aquele que a população de Gaza vive, que é o deslocamento permanente, começa a acontecer no Líbano, porque Israel ordenou que habitantes de dezenas de cidades da região sul do país deixassem suas casas, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Você mandando que cidades sejam esvaziadas porque elas serão atacadas. É claro que essas pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer, elas sairão, mas quando voltarem encontrarão o quê? Escombros. Suas casas estarão onde estavam antes, onde estão hoje, ou estarão destruídas. As cidades estarão destruídas, sua infraestrutura terá sido devastada. Então, não basta que Israel apenas use o mantra de sempre, né? Não, é que o Hezbollah, assim como o Hamas, o Hezbollah usa a população como escudo, hospitais, escolas. Isso não existe. Se alguém se esconde numa escola, ou se alguém esconde armas em um hospital, você não vai simplesmente atirar uma bomba em cima daquele hospital ou daquela escola. Mas é o que Israel tem feito. Fez na faixa de Gaza, está fazendo no Líbano. O ataque do Irã já era esperado, até porque, Panvec, imagine o que passou pela cabeça e ainda passa do Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. O Ali Khamenei, ele raciocina o seguinte: bom, eles atacaram Damasco, inclusive atacaram o consulado, conjugado à embaixada iraniana em Damasco, mataram oficiais do Irã, nada aconteceu. O Irã respondeu com um ataque já planejado para ser inofensivo, né? Apenas para demonstrar que não ficaria em silêncio. Israel replicou também com um ataque planejado para ser inofensivo. Aliás, vale notar que o ataque do Irã contra Israel se deu num sábado, que é o dia de descanso, é o nosso domingo lá. Então, havia muito menos gente nas ruas, as fábricas desertas, etc. Quando Israel ataca o Irã, foi numa sexta-feira, que é o dia de descanso, o dia que deve ser dedicado a Deus nos países muçulmanos. Então, da mesma maneira, encontrou as cidades com muito menos gente, as atividades econômicas paralisadas, etc. E também não houve grandes estragos. Agora o cenário é outro, porque Israel percebeu que poderia continuar avançando sobre o Líbano e que qualquer discussão do assunto no Conselho de Segurança da ONU esbarraria na proteção dos Estados Unidos, assim como aconteceu desde o início na devastação da faixa de Gaza. E aí o Ali Khamenei pensou o seguinte: bom, eles vieram aqui em Teherã e mataram Haniyeh, né? Fizeram um atentado, plantaram bombas no lugar onde eles sabiam que o Haniyeh, Ismail Haniyeh, líder do Hamas, se hospedava quando ia a Teherã. Qual é a próxima meta? Qual é o próximo alvo? O Ali Khamenei pensou: sou eu. Não é? Mataram o Haniyeh, mataram o Nasrallah,
E agora estão percebendo que não haverá nenhuma grande reação. Então o Irã se sentiu obrigado a dar um recado. A resposta não provoca danos gigantescos em Israel, até por esse sistema formidável de defesa, mas Israel diz que irá responder, como você frisou. E aí é aquela situação em que você sabe como ela começa, mas as consequências são imprevisíveis, até porque os Estados Unidos estão loucos para que o Irã entre numa guerra de fato com Israel, porque os Estados Unidos querem usar a situação como uma desculpa, uma oportunidade para um ataque direto ao Irã. E dentro daquele contexto que a gente abordou ontem aqui no Bandeirantes Acontece, de reforço, inclusive, de tropas naquela região em apoio ao Estado de Israel. Aliás, o governo de Israel confirmou agora há pouco a morte de 2 suspeitos responsáveis por um ataque a tiros ao sul de Tel Aviv, que deixou ao menos 8 mortos e 7 feridos. Esses 2 suspeitos que abriram fogo com fuzis naquela região ao sul de Tel Aviv. O governo de Israel também tem orientado para que a população se abrigue em bunkers, né? Os aeroportos, alguns aeroportos ali do Estado de Israel estão fechados, ainda em consequência esse ataque iraniano, como a gente já frisou, foi encerrado, segundo o exército de Israel. E aí, em consequência disso, o preço do petróleo disparado hoje com essa tensão no Oriente Médio, mas com consequências menores sobre o mercado de ações e também no mercado de câmbio. E aí um desafio que o governo brasileiro vai ter agora, em meio a esse aumento de tensões, Zaidan, que era aquela operação para resgate de brasileiros naquela região, no Líbano. 3 mil pessoas já pediram ajuda ao governo brasileiro. A expectativa é que o primeiro voo saia amanhã. Mas é algo desafiador de fato, porque são diversos voos, se fala entre 15 e 20 voos em meio a um estado crescente de tensão, né, Zaidan? Não é muito fácil, não vai ser muito simples essa operação lá naquela região, não, hein? Não é simples. De qualquer maneira, você encontra uma possibilidade que não havia em Gaza, não é? Porque em Gaza era necessário a autorização egípcia. Então, o Egito abria a fronteira, as pessoas passavam, entravam no ônibus, no Sinai, iam até o Cairo e ali um avião trazia essas pessoas para o Brasil. No caso do Líbano, você não tem essa operação cheia de obstáculos, né? Porque muitas vezes o Egito tinha restrições a liberar para um grande número de pessoas atravessarem a fronteira de Gaza para o Egito, ali para a parte asiática do Egito, que é o Sinai. E para que depois fossem para a parte africana, né, para o Cairo. Então, no Líbano não, você ainda tem aeroportos funcionando. Agora, há um número gigantesco de pessoas tentando deixar o país. Muitos estão deixando o Líbano por terra, indo para a Síria, porque ali, você olha o mapa, quais as alternativas que tem alguém que quer deixar o Líbano por terra? Ou Israel, ou a Síria. Não há uma terceira opção, né? Então, muitos foram para o território sírio, e onde, aliás, encontram também uma situação de devastação provocada por uma guerra de 13 anos. E, além disso, Panvec, há o fato de que muitos países começam a mandar, e você pode até fazer uma operação conjunta. É interessante contar, por exemplo, com o apoio da França, porque a França está mandando embarcações e aviões para resgatar pessoas, e os Estados Unidos também podem facilitar para que os brasileiros deixem o Líbano. Então, é interessante uma ação coordenada, porque há muitos obstáculos para uma saída pura e simples, né? Não basta uma autorização burocrática, é preciso a logística para a remoção desse pessoal. O chanceler Mauro Vieira, inclusive, em entrevista ontem mesmo lá no México, ele acompanha o presidente Lula na posse da nova presidente mexicana hoje. Ele deixou bem claro esse trabalho que a diplomacia tem feito, a diplomacia do Brasil tem feito nos últimos dias, justamente nesse leque de negociações que é necessário neste momento para retirar os brasileiros da região. Mas a gente está falando de Estados Unidos, vamos para lá porque também tem muitas repercussões nos Estados Unidos, claro, óbvio, esse aumento da tensão ali no conflito que envolve o Estado de Israel. Linha Internacional.
Vamos a Nova York, correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão, está conosco com as últimas informações que chegam lá na cidade americana, né, Barão? Boa tarde para você. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. O governo americano está atento ao desenrolar e aumento da crise no Oriente Médio após os ataques do Irã contra Israel nesta tarde. A ação ofensiva lançou 400 mísseis e drones contra o território israelense, em especial as cidades Tel Aviv, Haifa e também Jerusalém. A informação é que o Domo de Ferro foi acionado justamente para proteger esses locais. O governo americano já aumentou sua força militar na região, enviando porta-aviões e homens para combater justamente esse tipo de ataque do Irã, numa aliança histórica que tem com o governo de Israel. A ação de hoje foi antecipada pela Casa Branca, que já sabia que o Irã ia realizar esse ataque numa resposta às ações de Israel na faixa de Gaza e também no Líbano. É um cenário ainda incerto e uma preocupação do governo Joe Biden às vésperas da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. Valeu, obrigado, Barão, direto de Nova York. Ô Zaidan, você vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mais sobre isso daqui a pouquinho, no comentário de abertura aqui do Bandeirantes Acontece, mas só para pegar o gancho aqui do Barão, é inevitável que esse tema certamente vai ser muito bem discutido hoje no debate que vai ser realizado hoje à noite entre os candidatos a vice ali na chapa do Trump e da Kamala Harris. É inevitável que os Estados Unidos também não mergulhem nesse assunto a partir de agora, né? O Pavec, hoje, paralelamente a tudo que está acontecendo, e até por isso não houve muita atenção, o Mark Rutte, que foi chefe de governo holandês, ele é o novo chefão da OTAN. E é impressionante como ele conseguiu dizer cretinices em série em tão pouco tempo. E parece que ele queria mostrar que ele é capaz de ser tão cretino quanto Stoltenberg. E é capaz, já demonstrou isso em poucos minutos. O Mark Rutte, ele disse o seguinte, porque ele estava falando que a prioridade é enfiar a arma na Ucrânia, enfim, apostar numa guerra da OTAN contra a Rússia. E que a OTAN precisa de dinheiro e equipamento, e mais gente, mais soldados, e mais armas, mais treinamento. E aí perguntaram para ele, e se o Trump ganhar? Porque o Trump, nos 4 anos que ele governou os Estados Unidos, ele teve uma relação meio ríspida com os outros países quando o assunto era a OTAN, com os outros integrantes da OTAN. Porque ele dizia, nós sustentamos isso aí, assim não dá, vocês têm que colocar dinheiro, vocês não colocam dinheiro, vocês querem que os Estados Unidos paguem tudo, aquelas coisas do Trump. Mas o Rutte falou o seguinte, não, ele estava certo, eu conheço bem, ele queria que nós investíssemos mais, e estamos investindo, e ele nos alertou sobre a China, e ele estava certo, quer dizer, ele conseguiu dizer cretinices várias em poucos minutos. Mas, ao mesmo tempo, ele disse uma verdade. É indiferente, seja Trump, e esse aliás vai ser o tema central do que a gente vai falar agora mesmo, mas é isso, seja Trump ou seja Kamala Harris, seja Trump ou fosse o Biden para mais um mandato, nada mudaria na política dos Estados Unidos para a Ucrânia, para o Oriente Próximo, para o mundo. Não mudaria coisíssima alguma. O último presidente que agiu conseguiu, e muito por isso não foi reeleito, mas conseguiu, de certa maneira, enfrentar a plutocracia e o complexo industrial militar, foi o Jimmy Carter. E ele foi boicotado até ao limite. E perdeu, quando tentou a reeleição, perdeu para o Reagan. Então, com todas as cretinices ditas, mas o Mark Rutte tem razão. E esse debate entre os vices, aliás, são duas figuras excêntricas, né? Vai deixar claro, porque o tema, como você falou, o tema é inevitável, mas vai deixar claro que um ou outro terá
a mesma postura, a mesma atitude em relação aos acontecimentos e não mudarão uma vírgula em relação àquilo que o Biden tem feito.